Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente já falou lá dos tipos de isoenzimas, a aplicação prática clínica do CKMB e CK total na última aula. E agora, basicamente, vou colocar dessa forma, a gente fala de um interferente, né? Mas que também pode futuramente apresentar aí para a gente alguns marcadores importantes, né, que são as macro-CKs. Mas antes de iniciar, muito importante aqui que você se inscreva no canal, ative as notificações e torne-se membro do canal também, sabe por quê? A partir desse vídeo aqui você vai ter acesso à aula também em PDF, um super PDF que você vai ter ali pelo seu e-mail ou pela nossa aba de membros, né? Então torne-se membro aí também embaixo que você vai ter acesso a esse material, que é também uma outra forma de complementar os seus estudos, beleza? Na última aula, era para a gente ter passado também essa informação aqui muito importante, pessoal, que são os valores críticos. Relembrando para você o que é um valor crítico, né? O próprio nome já está falando. Se eu tenho um valor crítico, significa que esse paciente está correndo um sério risco. Ele significa também que a gente deve comunicar à equipe médica, porque esse paciente, por exemplo, ele pode chegar a óbito. E aí, quando a gente informa, tal paciente apresentou determinado valor de determinado teste, nesse caso aqui que a gente falou, né, CK total e CKMB. Aí o médico ele já toma providências ali mais rápidas para evitar que esse paciente ele tenha alguma sequela ou chegue também realmente a óbito, né? Então, coloquei aqui para vocês, ó, CK total, pessoal. Quando é que a gente vai fazer esse comunicado? Quando ela se apresentar acima de 1.000 unidades por litro. Esse aqui é um documento do PNCQ, vai estar aí também na referência para você, ou você pode pesquisar diretamente, é bem acessível, né? Dependendo da população que é atendida no consultório, deve ser feita a comunicação, ou seja, porque esse paciente ele pode apresentar ali algumas sintomatologias clássicas, né? Aí a gente sempre pensa inicialmente em um processo de infarto agudo do miocárdio, mesmo quando a gente fala da CK total, né? A primeira coisa. E esse teste não é comum ali para o ambulatório, né? Ele tá mais voltado para o âmbito hospitalar, unidades de urgência e emergência, beleza? Então, acima de 1.000, fazer a comunicação. E é claro, não podia deixar de falar aqui de um importante marcador do IAM, né? Infarto agudo do miocárdio, CKMB, quando ela se apresentar ali acima de 125 unidades internacionais, o que representa, né, principalmente aqui o infarto agudo do miocárdio, mas também representando ali embolia pulmonar, trauma cardíaco. Certinho? Então não esqueça, isso é muito, muito importante. Mas agora vamos aqui à nossa aula, né? Macro CK. Você já ouviu falar nisso? O que significa? Qual a importância no diagnóstico? Qual a importância na minha rotina? Bem, as macro CKs, pessoal, elas também recebem outro nome, né? Como CK atípica. Quando a gente fala atípica, é algo que é estranho, é algo muitas vezes que é muito mais raro da gente observar. E é exatamente isso, aliás. As macro CKs, ela acontecem não em todos os públicos, né? É mais difícil realmente da gente observar. Ela está voltada ali para um público que está hospitalizado. Se a gente colocar um percentual aqui, é cerca de até 6% desse pessoal que está hospitalizado e de forma transitória, né? Mas, de novo, qual que é a importância disso? A gente atualmente realmente não utiliza elas para critério diagnóstico. Não está ligado assim na prática clínica a nenhum critério diagnóstico, mas existem estudos que realmente dizem que a gente futuramente aí, né, até indicam maiores pesquisas que a gente possa utilizar eles para algumas patologias e eu vou mostrar isso também aqui para vocês, né? Então, essas macro CKs, primeira coisa delas importante é que elas são divididas em dois tipos, né? Então, o primeiro tipo é a tipo 1, né? Essa tipo 1, como é que ela é composta, né? Qual é a estrutura dela? Ela geralmente é uma CKBB, isso mesmo, né? CK ali muito rara também de aparecer
em um paciente saudável, né? Se aparecer realmente é problema, então nem aparece direito. Então a CKBB ligada à imunoglobulina, ligada a um anticorpo, né? Que é uma proteína. E aí já realmente é uma molécula grande, macro CK. Então, CKBB, mas pode ser também uma CKMM, CKMM. A maioria das vezes é CKBB. Esse anticorpo aqui, geralmente, comumente, é do tipo IgG, certo? Mas também pode ser do tipo IgA. Pessoal, aí como eu falei para vocês, a gente não utiliza elas como critério diagnóstico. Existem estudos que dizem que ela pode estar ligada a um quadro de miosite, miosite lá no processo autoimune, aquela doença em que a gente tem um ataque do nosso sistema imunológico aos nossos músculos, miosite. Então, de uma forma geral, ela não tem importância clínica, mas existem estudos que dizem que ela aponta ali para um quadro de miosite. O tipo 2, ó, CKMT, a gente já também já falou aqui dessa isoenzima, né? Isoenzima de origem mitocondrial, não esqueça disso, para não confundir, para você não pensar que isso aqui é uma subunidade M, né? Não tem nada a ver, tá? De origem mitocondrial. Então, ela é formada, o tipo 2, por um polímero, né? Então tem vários monômeros ali ligados entre si, formando um polímero, um complexo polimérico de CKMT. Então, macro CK são essas aqui. Então, essa daqui, pessoal, existem estudos mais aprofundados que ela pode estar ligada ali a quadros de neoplasias, doenças malignas, principalmente o câncer de próstata. Mas aí você pode me perguntar assim também, mas Hélio, se a gente não utiliza elas, né, como critério diagnóstico, para que eu preciso saber delas? Por que vai ser importante o conhecimento de que elas existem? É porque as macro-CKs, pessoal, em algumas metodologias, né, metodologias aí mais obsoletas, mas que são utilizadas ainda hoje por alguns laboratórios clínicos, é que elas, quando presentes, elas vão se somar a CKMB. Então, olha o problema que pode acontecer para gente. Porque se elas se somam, e ela pode variar ali de 12 a 57% da CK total. Então, 57% da CK total somada ali a CKMB, ou esse paciente aqui, ele está realmente tendo ali um infarto agudo do miocárdio, né? Só que isso é um interferente, é um resultado falso positivo. O que acontece? Algumas metodologias, né? Nesse caso que é a imunoinibição, e quando eu falo imunoinibição, você já sabe que vai ter um participante ali do nosso sistema imunológico. O que acontece nessa imunoinibição, pessoal? Ó, imagina que isso aqui é um paciente, é o plasma ali do paciente, e normalmente, né, ele tem ali uma maior fração de CKMM, né? Músculo, beleza? E uma menor fração de 4 a 6% ali de CKMB, então um paciente saudável. Então, o que acontece nessa técnica? Eu vou ter ali um anticorpo, né? Esse anticorpo aqui é extremamente específico para a parte M. Então, qual vai ser a função desse anticorpo aqui nesse método? Ele vai se ligar à fração M e o equipamento, então, não vai ter atividade sobre essa fração. Logo, perceba que me restou aqui a fração B, que vai ficar livre. A ligação aqui, mesmo que seja CKMB, tá? Ela não inibe a atividade da fração B. Então, o equipamento, através das reações químicas ali que vai acontecer, ela consegue identificar essa fração B aqui que ficou livre e aí eu consigo dosar o CKMB, certinho? É isso que acontece. Vou voltar aqui rapidinho só para você rever. Fração M aqui de qualquer um M que esteja presente, ele vai se ligar, vai inibir. Só vai ficar a fração B, então, que é o que vai dar para a gente o valor de CKMB. Mas aí você já pode me perguntar também, ué, mas não está faltando aqui uma outra isoenzima, porque eu só estou vendo CKMM
e CKMB. Qual é que está faltando? CKBB. Mas lembre-se de novo, pessoal, a gente já comentou isso, CKBB não é normal de aparecer. É muito raro de aparecer essa fração. Mas isso não inibe dela aparecer aqui nesse paciente, né? O que é realmente um problema. É uma técnica limitada. Então, se tivesse CKBB aqui, ela ia também se somar a CKMB. Por isso que é uma técnica limitada, mas leva em consideração que o paciente não vai apresentar essa isoenzima CKBB. Agora imaginemos, voltando aqui para as macro-CKs, né? Imagina que isso aqui é um outro paciente, perceba agora que esse paciente tem a presença ali de CK, de macro-CKs, certo? Tanto do tipo 1 como do tipo 2. O que vai acontecer, pessoal? De novo, meus anticorpos vão se ligar ali à fração CKM e perceba que ele não se liga aqui às macro-CKs. O que vai acontecer? Inibição da fração M, restou a fração B mais as macro-CKs. Vou ter o valor de CKMB, mas o que vai acontecer aqui? As macro-CKs também vão ser dosadas como se fosse CKMB. MB, e esse é o problema, vai elevar CKMB, certo, pessoal? Se tivesse também aqui a presença de CKBB, como eu falei para vocês, também vai se somar, assim também como se tivesse a presença de CKMT, né, que é outra isoenzima que a gente já falou aqui, também vai se somar a CKMB. Então, você imagina ali esse paciente estourado de CKMB, você vai imaginar realmente que ele vai ter ali, está tendo, né, um infarto agudo do miocárdio. Felizmente, hoje a gente já tem ali as técnicas mais específicas, né, como a famigerada e conhecida dosagem de CKMB massa, onde a gente tem a presença de um anticorpo, geralmente é dessa forma, né? É também um imunoensaio, por assim se dizer, um anticorpo específico que identifica a presença direta, né? Não identifica por fração a presença de CKMB, beleza? Então, muitos locais, por exemplo, pode até ter essa técnica de imunoinibição, o método, né? Mas ela também tem um CK massa para poder confirmar ali, né, o resultado real do paciente, certinho? Então esse é o problema. E aí já vem outra pergunta. A gente hoje está cheio de perguntas. Como é que eu vou saber que a macro-CK está ali presente no meu paciente? Existe, pessoal, alguns sinais que a gente até já comentou aqui, mas não focou tanto, né? Que você com certeza vai conseguir perceber que tem interferente nessa dosagem, né? Porque, como eu acabei de falar aqui também, esses resultados são resultados críticos, né? São exames críticos que possuem valores ali críticos. Então, primeira dica que eu vou te dar aqui, e talvez seja a mais importante. É a mais importante, na verdade. Olha só, o nosso coração, já falou aqui muitas vezes também, de CKs, né, de isoenzimas, ele tem ali a presença da CKMM e da CKMB. Existe, pessoal, um valor máximo que a CKMB vai compor da CK total. Então, o que forma a CK total? CKMB, CKBB, mas vai ser mais raro, óbvio, que nessa metodologia que a gente acabou de falar nem é considerado, e a CKMM, beleza? Então, é a junção dessas daí que vai formar a CK total. Então, como eu falei para vocês, existe um percentual máximo que a CKMB vai formar para a CK total. Qual que é esse valor, Hélio? Até, pessoal, 20%, ou seja, o máximo valor que CKMB vai compor da CK total é 20%, ou seja, 1/5 desse CK total. Quando a gente tem esse percentual aí, até 20%, vocês já sabem que a CKMB é um ótimo marcador. A gente tem marcadores melhores, né, hoje também,
como as troponinas, mas é um importante marcador realmente para o infarto agudo do miocárdio. E quando ela tem esse percentual, tem até literaturas que falam em até 25%, mas não tem tanta diferença assim, né? Até 20% aqui é 98% de chance de o paciente realmente ter ali ter tido esse processo ali de lesão tecidual no coração, no miocárdio. Quando está acima desse valor, pessoal, é aí que a gente deve desconfiar, certo? Como é que eu vou fazer esse cálculo, Hélio? No finalzinho aqui, tem até um exemplo que eu vou dar para você, mas não tem segredo, é só a gente fazer uma regra de 3, né? Que o equipamento ele vai te dar ali o valor absoluto, né? Deu 100, 140 de CK total e deu, sei lá, deu 15 de CK-MB, né? Aí você pode fazer uma regra de 3 ali para ver se está dentro desses 20% ou menos. Só por curiosidade, até 20%, né? É uma situação ali realmente que pode ser crítica, né? Depende do valor absoluto também, né? Mas, por curiosidade, quanto que seria o valor normal? A gente até já falou aqui também, para uma pessoa normal, saudável, o valor de CKMB, ele tá até 6%, certo? Então, temos aqui uma escala. Até 6% é um paciente saudável, né? De 6% até 20% é um paciente que provavelmente teve ali o infarto agudo do miocárdio, né? Bem provavelmente, claro que a gente tem os outros testes para fazer a comparação também. E acima de 20% é que a gente deve desconfiar da presença das macro-CKs. E outro sinal para você aqui, pessoal. Ó, a CK total, uma das principais condições, né, que a gente tem ali na rotina do aumento dela, como a gente acabou de citar aqui, é também no infarto agudo do miocárdio, né? Processos ali que envolvem o coração, lesão do miocárdio. Quando o valor ele é real, né, não tem a presença ali das macro-CKs, ela tem aquele mesmo processo, porque eu já tinha mostrado aqui no último vídeo também para você esse gráfico, só que era um gráfico de CKMB, né, CK2. A gente tinha um pico, né, uma subida ali, tinha a fase lag, né, que a gente não observava ainda alteração nos valores, mas ela chegava a um pico. Depois que chegava a esse pico, de forma progressiva a gente observava que a CKMB ela ia caindo. Só que aqui, na ACK total, que deve acompanhar também ali o aumento da CKMB, né? Se a CKMB aumentou, CK total também deve aumentar. Só que aqui, quando a gente tem a presença das macro CKs, a gente observa um fenômeno meio estranho, né? Que é isso daqui, pessoal. A gente tem um valor de CK total que a gente chama de estacionário, né? Perceba aqui que o gráfico, ele não faz aqui aquele desenho de um pico, né? E depois cai. Ele permanece, ó, de forma estacionária, quase constante por um determinado período. Esse período aqui para CK total de 10 a 20 horas, a gente não observa ali alterações significativas da CK total, ela fica realmente nessa constante. Claro que depois ele deve cair, até porque a gente também já citou aqui, né, que as macro CKs podem aparecer de forma intermitente. Então é algo realmente interessante da gente observar. Opa, era para esse valor aqui chegar a um pico e depois ir caindo de forma progressiva. E além disso, é muito importante sempre levar a condição clínica do paciente assim. E quando a gente tem a presença das macro CKs, também é interessante ver que a CK total ela fica dentro do valor de referência, né? No infarto agudo do miocárdio, a gente tem ali ela realmente também aumentando, beleza? E no caso aqui da presença desses interferentes, ela fica ou normal, dentro da referência CK total,
ou levemente alterada, beleza? Então guarda essa informação também. Mas tá, eu já sei que é uma macro secar, eu já sei que ela pode aumentar ali falsamente o valor de CKMB, mas o que que eu vou fazer? Como é que eu vou corrigir esse valor? Tem também uma técnicazinha ali que a gente pode utilizar para poder corrigir, encontrar o valor real, vou colocar dessa forma, de CKMB. Também é uma técnica limitada, mas pode salvar muitas vezes. Olha só, vou tomar como exemplo, tá? É o mesmo exemplo que vai estar lá no PDF para os membros. Então imagina aqui, pessoal, que a minha CK total foi de 150 unidades por litro, até um valor dentro da referência, né? Para mulher, é o valor máximo, é o limite superior, certo? Então tá batendo ali na trave. CK total do meu paciente que deu 150 unidades por litro. E aí, quando saiu o valor de CKMB, você se assustou, porque deu 50 unidades por litro. Por que você se assustou? Porque por alto, nem preciso calcular aqui, né? 50 é um terço de 150. Então tá 33,336 dá uma dízima periódica, né, de 150. Então 33% está acima de 20 ou de 25%. Opa, aí é que eu tenho que desconfiar. Provavelmente eu tenho a presença ali de macro secar. A ideia aqui é você saber como corrigir. Então vamos lá. Meu paciente de novo, veja que realmente ele tem a presença ali de macro CK, né? Uma grande quantidade de CKMM, tem a CKMB, mas também uma grande quantidade de macro CK. O que que você vai fazer, pessoal? A técnica aqui é pegar essa amostra, tá? E colocar ela em banho-maria, porque esse teste aqui, né, essa técnica aqui, a gente chama de técnica de termoestabilidade. O que que vai acontecer? Você vai colocar em banho-maria por 20 minutos, mais ou menos, a 45 graus. E aí, o que que vai acontecer, meu Deus? Estou aquecendo a amostra, perceba o que que acabou de acontecer. Todo mundo, né, que não é macro CK acabou sendo destruído, né, sendo eliminado por conta da temperatura, certo? Agora, pessoal, a gente faz um cálculo, né? Eu tenho ali o valor inicial de CKMB que deu 50. E agora eu tenho uma nova amostra aquecida pós-aquecimento com um novo valor de CKMB, porque essa macro CK aqui vai ser contabilizada como CKMB, né? Lá na imunoinibição. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o valor final e subtrair ele do valor inicial, né? Tem uma formulazinha aqui. Assim que a gente fizer esse cálculo aqui, então suponha que o meu valor aqui depois do aquecimento deu 32 unidades por litro, né? Então estava realmente bem alta, né? A gente vai subtrair ela do valor inicial de CKMB, que era 50, então diminuir um pelo outro, e deu 12 unidades por litro. Olha a diferença. Não se preocupe que eu vou colocar aqui a fórmula para você, né? Então, CKMB, o valor real dele, né, vai ser CKMB inicial, então aquele primeiro sem o aquecimento, menos o valor de CKMB depois do aquecimento. Você percebeu, né, que com o aquecimento as outras isoenzimas elas não suportam a alteração aí de temperatura para mais, né? Então só sobrou as macro-CKs, então o valor a gente subtrai depois. Então, no nosso exemplo aqui, só para repetir para você, o valor inicial era de 50 e o valor final foi de 38. Então, ficou claro, né? 50 menos 38, CKMB real é de 12 unidades por litro. Corrigimos aqui o valor. Mas
nada é tão perfeito assim, como eu falei para vocês. A técnica também é limitada, porque, pelo mesmo motivo, na verdade. Se nesse paciente aqui da gente, a gente tiver a presença de CK-MT, de CK-BB, ela também vai se somar a CKMB da mesma forma, vai superestimar o valor de CKMB, né? E mesmo que eu subtraia a macro CK depois, ela ainda vai estar acima do que é realmente real, né? Então, é uma forma de corrigir, mas também tem falhas. Por isso que, como eu acabei de falar para vocês também, a gente tem metodologias, né? Como eu falei aqui do CK Massa, e alguns laboratórios também já têm, muitos deles já têm serviços aí para identificar a presença das macro CKs, além das frações aí de CKBB, se estiver presente, CKMT, através, por exemplo, da eletroforese. Outros interferentes, sempre importante lembrar disso, né? Outros interferentes importantes, a hemólise de qualquer nível, a gente não pode fazer aí a dosagem, a lipemia, né? Normalmente quando os triglicérides eles estão acima de 1.000, não é indicado também, né? Para fazer aqui a dosagem de CK total e CKMB e das demais frações. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te esclarecido sobre as macro CKs. Não esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever aí no canal. Se te ajudou de alguma forma, deixa o like também. Torne-se membro, porque você vai ter acesso. Eu acho que dá para mostrar aqui rapidinho para vocês o nosso PDF, que é a própria aula, né? Escrita para você com imagens e tudo mais. Então, mais uma vez, agradeço por ter visto o vídeo até o final, por ter deixado seu like, enfim. Então, obrigado. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.